A Elisama chegou agora, o Emerson, o Stefano, Ronaldo, Karina. Legal, gente. Bom, na aula passada, Cris prefere gravar a aula? Deixa eu ver aqui. Tá, pessoal, tá aparecendo na tela aí que a aula começou a ser gravada, né? A gente sempre avisa os alunos, porque nem todos podem ficar, né, satisfeitos, então tem uma política de privacidade, mas a gente começou a gravar a aula, ela vai ficar agora disponível para as pessoas, né, na pasta, na equipe do Teams. Tem uma nova maneira agora de gravar as aulas que eu acho que fica mais fácil para o aluno ter acesso, tá? Então, pessoal, na aula anterior eu comentei com vocês, né, o pessoal que estava fazendo o trabalho de graduação 1, que eu iria comentar sobre os professores, né, que estão disponíveis para fazer esse trabalho, né, de orientação. É claro que você já conhece grande parte dos professores, mas o que eu falei para vocês, né? Cada professor pode orientar no máximo seis trabalhos, né? Considerando que cada trabalho pode ser composto por 2 alunos, mas a grande maioria opta por fazer individualmente, até por ser mais fácil, né, de trabalhar individualmente. Então, a gente não pode esquecer que tem os alunos do 5º módulo e tem os alunos do 2º módulo, né, trabalho de graduação 1, trabalho de graduação 2, né. Então, eu só coloco para vocês se atentarem aos prazos, e aqui eu coloquei errado, tá, gente? Eu peguei uma data errada, é o dia 31 de agosto de 2021, para vocês entregarem as atividades, tá? E aqui é uma relação de orientadores e linha de pesquisa, para facilitar vocês identificarem, né, um professor ou a linha que vocês mais se identificam, né? Que eu falei para vocês, pode ser um plano de negócios, que aí vocês vão ter uma disciplina com o Flávio, que vão desenvolver um plano de negócios, mas essa disciplina é só no 6º módulo, então, né, é necessário que vocês tenham um orientador agora, no 5º módulo. Tem a questão do artigo, a publicação de um artigo, ou o desenvolvimento de um artigo, e o desenvolvimento de uma monografia, né? Eu comentei com vocês sobre a diferença de cada uma delas, e vou falar a verdade para vocês, sabe? Eu gosto muito da ideia do artigo, porque muitos alunos, né, escrevem um artigo e a gente aproveita para publicar. Então, a gente publica isso numa revista, na nanomorfia da própria FATEC, ou a gente pode publicar num evento como o ANAP, né, que é um evento nacional, a gente pode publicar em vários outros congressos, e isso vai para currículo, tá? Isso enriquece o currículo do aluno quando ele tem uma publicação. E começando na faculdade é tudo mais tranquilo, tá? Então a gente tem o Ari, professor Ari, que trabalhou com vocês direito empresarial, ele orienta na linha de plano de negócios. Aí nós temos a professora Carolina, a Carol, que é ótima, né? Vocês conhecem ela orienta em plano de negócios, treinamento, desenvolvimento, gestão da diversidade, gestão de pessoas, tá? É a área que ela tem a maior desenvoltura, né, maior... Porque eu falo assim, gente, não é que o professor não possa orientar outras questões, por exemplo, ela é administradora, então ela pode trabalhar com comportamento organizacional, ela pode trabalhar com OSM, ela pode trabalhar com finanças, tá? Mas a área de pesquisa que ela mais se identifica é essa, plano de negócio, treinamento e desenvolvimento, gestão da diversidade, gestão de pessoas, tá? Então, é legal porque assim, é uma área que ela domina, então por isso que a gente comentou com os professores, né?
por mais que vocês tenham uma área de abrangência muito grande, delimitem uma linha de pesquisa que aí o aluno, ele identifica, né, para qual linha de pesquisa ele quer seguir, e aí ele já vai procurar o professor que está na maior similaridade com aquilo que ele gostaria de desenvolver. Tem o Daniel, que é o professor de matemática, estatística, matemática financeira. Ele trabalha com matemática financeira e lógica fuzzy, tá? Matemática financeira, ele desenvolve bastante a questão prática, né, para os alunos, eu acho isso interessante. Quem mais? Professor Douglas, que vocês já conhecem. Então, o professor Douglas trabalha com a linha de plano de negócio, gestão financeira e logística. Eu estou colocando aí, gente, os e-mails, né, institucionais que eles têm. Agora, é claro, eu vou disponibilizar isso lá na equipe do Teams, tá? Estou mostrando para vocês agora, depois eu vou transformar em PDF e vou deixar lá no Teams para vocês, tá? Não se esqueçam, pegar o vínculo de orientação, o professor orientador deve assinar e vocês vão mandar até o dia 31 de agosto, tá? Inserir lá na tarefa da equipe Teams. Bom, eu, Edilene, eu trabalho com políticas públicas, responsabilidade social e ambiental e economia. Aí tem o professor Edson Manfré, professor Edson, que trabalha com contabilidade financeira e finanças, contabilidade e controle gerencial, gestão financeira e logística. E, ultimamente, o professor Edson tem orientado também plano de negócios, tá? Ele é bem versátil, ele até consegue, né, trabalhar muito bem aquela planilha que vocês vão aprender a desenvolver, que já tem os cálculos do plano de negócio, porque tem alguns itens específicos, tá? E ele encontra uma facilidade muito grande de trabalhar com esses dados. Deixa eu ver, o professor Flávio Oliva, que vocês também já conhecem, então ele trabalha com plano de negócio, gestão hospitalar, gestão do agronegócio e logística. Tá? Que é também uma das disciplinas dele, né, professor Flávio, que vai trabalhar com vocês uma disciplina específica para desenvolvimento do plano de negócio. Tem a professora Gelise, que vocês conheceram, deve ser no primeiro módulo, né, trabalhou com vocês. A linha de pesquisa dela é comunicação e assertividade. E o professor Gerson, né, que também já tiveram aula com o professor Gerson, se eu não me engano, Sociedade, Tecnologia e Inovação. E ele trabalhou também, durante um tempo, Sociologia das Organizações. Eu não sei se vocês pegaram ele com Sociologia das Organizações. Mas o Gerson trabalha com motivação, então motivação no trabalho, estresse no trabalho, liderança, gestão de equipes, conflitos interpessoais no ambiente de trabalho. Então, é uma coisa bem voltada para a organização. Então, cultura organizacional, né, uma série de itens que ele pode desenvolver com vocês nesse quesito. A doutora Juliana, que trabalha com vocês espanhol e inglês, né? Ela trabalha com esses idiomas para fins específicos dentro do contexto do mundo do trabalho. Então, dá para vocês trabalharem comunicação empresarial, a questão da uso de mensagens, né, dentro do ambiente de trabalho. Ela estava orientando um projeto muito legal, gente, para verificar como está sendo a comunicação, a troca, né, de mensagens nesse período de pandemia, o que estava sendo mais utilizado, qual que era um retorno mais positivo dentro da empresa, né? E ela pode fazer isso dentro de uma organização, pode trabalhar isso dentro de sala de aula, pode trabalhar isso entre jovens, né? Analisar essa relação com o mercado consumidor, tem uma gama de assuntos que podem ser tratados. Professor Marcos, que vocês conhecem, trabalha plano de negócios, empreendedorismo, inovação, processos gerenciais, comportamento organizacional. Então, vocês conhecem bem o Marcos, né? Ele trabalha com vocês em várias disciplinas. Ultimamente, ele pegou também administração geral, né? Então, acho que ele tem muita coisa para trabalhar aí.
E a professora Melina, que vocês não devem ter conhecido, porque a professora Melina, ela é professora de matemática e estatística e ela está afastada por conta do doutorado que ela está terminando, tá? Mas ela mesmo assim, ela continua orientando. A linha de pesquisa dela é pesquisa operacional e também trabalha com plano de negócios, ok? A professora Raquel, que também trabalha com idiomas, né? Então, ela tem uma linha de pesquisa linguagens, comunicação, discurso ou análise do discurso, ensino, aprendizagem de línguas materna e estrangeira. Também trabalha com tecnologias da educação, ela atua na área de pedagogia, né? Trabalha com metodologias de ensino, didática, educação à distância, aprendizagem e formação de professores. E a Renata Barbieri, que vocês devem ter conhecido o semestre passado, né? Ela trabalha com marketing, então a linha de pesquisa dela é marketing e sustentabilidade. Agora nós temos alguns professores que estão adentrando, né? Aqui a FATEC, que está no último slide que eu vou mostrar para vocês. Esse é o professor Tiago, que vocês tiveram aula de gestão ambiental e metodologia de pesquisa, né? Então ele está nessas linhas de pesquisa, gestão ambiental, sustentabilidade, metodologia de pesquisa e gestão de projetos. Tem o professor Sérgio, que se eu não me engano ele tem projeto de trabalho de graduação, que está agora no 5º módulo, então vocês estão tendo aula com ele, e a linha de pesquisa dele é educação ambiental. E a professora Vanessa, que vocês tiveram aula de informática aplicada à gestão, né? E ela trabalha com tecnologia e sistemas de informação. Então, esses são os professores que já estavam, né, relacionados, mas eu acrescentei o professor Alexandre, que vai trabalhar desenvolvimento de negócios, AAP. Ele vai trabalhar no 6º módulo com vocês. A linha de pesquisa dele é análise financeira, análise de investimentos e empreendedorismo. Gente, o professor Alexandre também trabalha com plano de negócios, tá? Ele só disse o seguinte, deve ter muito professor oferecendo a orientação em plano de negócios, então ele abriu um pouco mais o leque, né? Trabalhar com a questão da análise financeira e análise de investimentos e empreendedorismo. O que não significa, gente, que se de repente algum aluno quiser trabalhar com ele em plano de negócios, conversa com ele, faz a proposta, né, sobre o tema, o que está sendo analisado, eu tenho certeza que vocês vão chegar em um acordo, tá? Professor Éder, eu estou aguardando, né, que ele passe para a gente a linha de pesquisa. O professor Éder começa a trabalhar esse semestre com o curso de gestão empresarial. Ele é administrador por formação, tá? Então, provavelmente, ele vai ter uma área de abrangência também voltada à questão administrativa, então não vai ter nenhum problema. Mas assim que ele entrar em contato comigo, eu insiro, né, dentro dessa relação e deixo postado para vocês, tá? E o professor Márcio Correia, que trabalhou planejamento de marketing, né? Eu acho que vocês tiveram aula com ele, se eu não me engano, e no 6º módulo ele trabalha planejamento e gestão estratégica, tá? O Márcio Corrêa é formado em administração e a linha de pesquisa que ele oferece para orientar é empreendedorismo, marketing, organização de sistemas e métodos, qualidade, serviços e comportamento organizacional. Tá? Bom, gente, esses são os professores que estão disponíveis, né, para orientar o trabalho de graduação do curso de gestão empresarial. Tá? Eu acho que a gente tem bastante diversidade, né, tem bastante professores aí aptos, mas é o que falei para vocês, né, por exemplo, o professor Flávio, professor Douglas, professor Marcos, que vocês têm mais disciplinas, é muito natural que vocês, né, vão procurá-los, né, para orientação. Então, como esses professores, né, eles têm uma procura muito grande, então eu oriento os alunos ao quanto antes entrar em contato com eles, tá? E perguntar se eles aceitam orientar o trabalho de vocês. Por quê, gente? Dia 31 de agosto tá logo aí, né?
e é importante que vocês tenham esse anexo, né, de vínculo de orientação assinado para poder formalizar. Então, quanto antes vocês irem até os professores, mais rápido vocês vão ter esse vínculo, né? E os outros professores que vocês tiveram uma ou duas aulas, né, eles estão aptos a orientar. Então, fiquem à vontade para perguntar, tá? Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que vocês queiram perguntar para mim? Tudo certo, Danilo? Que bom. Eu sei que é um período em que o aluno ele fica meio confuso, né? Tem tanto assunto, tanto tema legal para trabalhar, né? E assim, o aluno costuma ficar um pouquinho perdido, né? Ele fala, nossa, tem tanta coisa que eu poderia pesquisar, que eu poderia me aprofundar, mas converse com os professores, de repente os professores podem dar um norte para vocês, né? O professor pode dar uma dica, pela própria experiência que ele tem, né? Ele pode ajudá-los, por exemplo, às vezes o aluno ele quer estudar uma coisa tão ampla, que para um trabalho de graduação, o tempo é muito curto, então, o professor ele pode nortear, né? Ele pode falar o assunto é muito legal, mas vamos pegar uma parte desse assunto só, né? Que já vai dar assim, muito trabalho para você desenvolver. Isso ajuda. Esse é o trabalho do orientador, né? Ele vai cerceando, ele vai levando o aluno a uma de forma que o trabalho seja tenha excelência e ao mesmo tempo, né, que o aluno consiga desenvolver. Não que o aluno não seja capaz, tá, gente? É que às vezes o aluno ele se empolga tanto e busca tantas informações que ele começa a ficar meio perdido. Então o orientador ele precisa cercear, né? Ele precisa falar, olha, né, a gente tem que cercear, a gente tem que limitar para você conseguir trabalhar com esse tema de maneira adequada. Então o papel do orientador é muito importante. Pessoal, então dando sequência, eu gostaria de trabalhar com vocês com esse livro-texto. É o livro Administração da Produção, do Nigel Slack, tá? Só tem um problema. Eu utilizava esse livro com o pessoal de gestão empresarial, porque há um ano atrás a gente tinha biblioteca virtual, a minha biblioteca. E aí esse livro estava disponível lá. Como a gente não está conseguindo, né, a renovação, o Centro Paula Souza não está conseguindo renovar isso para a gente, então esse livro ele ficou inviável, tá? Eu não vou pedir para vocês comprarem esse livro, porque esse livro não é barato, tá? É um livro que tem excelência, é um livro um pouco caro para vocês comprarem e usar apenas um semestre, né? Se bem que é um livro que você utiliza em várias fases, né, dentro do seu curso, mas para a gente, né, adotar esse livro para vocês comprarem, eu acho um pouco demais. Então, tem uma opção, tá? A opção que foi utilizada o semestre passado, que é esse livro aqui. É do mesmo Slack-Nagel, tá? Só que ele é uma edição compacta e é de 2006. Então, administração da produção, edição compacta, editora Atlas, e os alunos do semestre passado encontraram na internet, tá? Então, eu acho que é muito tranquilo, vocês também podem encontrar esse livro e a gente vai começar a trabalhar com ele. Claro, se não houver opção, eu vou trazendo textos, né? Eu vou trabalhando com textos com vocês. É que o livro, ele tem estudo de casos, né? Alguns exercícios que são muito bons para a gente poder fixar alguns conceitos, né, algumas formas de trabalhar. Mas, de qualquer forma, a gente vai levando aí, né? Se for, quando a gente voltar presencial, eu tenho o livro físico, eu posso disponibilizar para vocês, né?
Então, mas até que isso não ocorra, se vocês puderem encontrar esse livro aqui, a gente pode trabalhar muito bem com ele, ok? Então, vamos começar, gente. Como a nossa disciplina é gestão da produção, a gente começa falando, né, sobre processo produtivo, né? Então, o que é um processo produtivo? O que a gente entende por processo produtivo, né? Eu coloquei uma imagem aí, onde nós temos fatores de produção, ou seja, entradas, né? Entradas de quê? De recursos produtivos, né? Como capital, recurso natural, força de trabalho, tecnologia, capacidade empresarial. Então, esses fatores de produção, recursos de produção, eles são a entrada de um processo de produção, ou seja, um processo de transformação. Lá, esses recursos serão transformados em produto final, ou seja, bens e serviços, mercadorias, bens e serviços, né? Que é a saída desse produto. Quando a gente pensa em bens de capital, né, a gente pensa em financiamento, condições de liquidez. Quando a gente pensa em recursos naturais, a gente pensa em combustível, matéria-prima, insumos. Quando a gente pensa em força de trabalho, a gente pensa em mão de obra, uma mão de obra que ela precisa ser qualificada, né? Quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa em planejamento, em projeto, em receitas, né? Em saber fazer, ou seja, know-how, né, de uma empresa. E quando a gente pensa em capacidade empresarial, é aquele profissional que vai conseguir trabalhar todos esses fatores de produção e conseguir que eles sejam transformados em mercadorias, bens e serviços que vão aí atender o mercado que está aí. Eu digo assim que essa capacidade empresarial que nós estamos analisando aqui, na verdade, são vocês. Então, são os gestores que precisam entender o que a sua organização, o que a sua empresa tem de capital, tem de recursos naturais, tem de força de trabalho, tem de tecnologia, para conseguir produzir aquilo que é necessário para atender a demanda de mercado que está aí fora. Então, vocês serão essa capacidade empresarial ou capacidade gerencial que a gente busca, que esse mercado aí fora está precisando tanto, né? Porque, na verdade, gente, quando você está numa situação de gestor, você precisa responder a algumas questões específicas, né, ligadas à produção. Tipo, o que eu vou produzir, quanto eu vou produzir, como eu vou produzir, para quem eu vou produzir, que são questões, gente, que parecem simples, mas elas têm uma abrangência muito maior, né? Porque se você pensa assim, o que eu vou produzir, tem uma empresa, vamos supor que vocês aí, os alunos do 5º módulo de gestão empresarial, resolvam pegar todo o dinheirinho que vocês têm e vão arrendar uma usina de açúcar e álcool, uma usina sucroalcooleira. Vamos supor. Aí vocês começam, né, a atividade nessa indústria sucroalcooleira e de repente vocês podem produzir açúcar, podem produzir etanol e podem gerar energia, né? Mas o que vocês vão produzir? Vocês vão produzir energia? Para produzir energia tem que ter bagaço. O bagaço é matéria-prima, a cana é matéria-prima que vai gerar esse bagaço, mas a partir da cana você pode produzir açúcar, você pode produzir etanol. Se você produz etanol, você tem um mercado enorme aí, né? Porque o nosso açúcar está começando a abrir espaço no mercado europeu, no mercado asiático. Então, o nosso açúcar está começando a ser valorizado, isso é muito bom. Mas a gente pode produzir etanol também.
O etanol que a Índia compra, que a China compra, que o Japão compra, que os Estados Unidos compram, né? E que determinada região paga em dólar, determinada região paga em euros, e que para, né, o produtor brasileiro, a indústria nacional, também é muito favorável. Vender para o mercado lá fora, porque você consegue capitalizar melhor a sua empresa. Então, como é que a gente toma essa decisão? O que produzir? A gente precisa analisar o mercado. E dentro do mercado, verificar qual produto vai trazer um ganho maior, um retorno maior para a empresa. Uma vez que você decide o quanto produzir, o que produzir, você precisa decidir quanto produzir. Porque você sabe que a demanda é grande, você sabe que o mercado é expansivo, só que a quantidade a ser produzida depende dos recursos que a sua empresa tem. Infraestrutura, equipamento, matéria-prima, materiais, condições de estoque, né? Então, quanto produzir exige que você, gestor, conheça os recursos que a sua empresa tem. E aí você vai para como produzir. Você vai produzir usando mais tecnologia, você vai produzir utilizando mais mão de obra. A gente não pode esquecer que a mão de obra, quando você opta pela mão de obra, essa mão de obra, ela tem uma série de encargos, né, que vem junto com a sua decisão. Você tem o fundo de garantia, você tem, em alguns casos, de insalubridade, você precisa pagar férias, você paga 13º, essa mão de obra pode ficar doente, você precisa ter, né, uma capacidade ociosa capaz de suprir a ocorrência da falta de um desses funcionários. Você é obrigado a manter dentro da sua empresa, muitas vezes, uma creche ou um refeitório para atender às necessidades dessa mão de obra. Então, é uma decisão sua. Ah, mas eu pretendo utilizar tecnologia, né? Só tecnologia. Pretendo mecanizar tudo, né? Principalmente onde houver um risco maior de acidentes para a mão de obra do trabalhador. Você vai ter que ter um investimento muito grande. A máquina não reclama, a máquina trabalha e não cobra hora extra, a máquina dificilmente falta, né? A manutenção sendo bem feita, ela não vai te deixar na mão, mas essa máquina, o uso da tecnologia exige um investimento muito grande, existe um planejamento muito grande e as escalas de manutenção, quer dizer, não é uma coisa barata, né? É uma coisa que vai ficar um pouco cara, esse investimento é alto, mas é você que vai tomar essa decisão, o quanto vale a pena, né? O quanto a sua empresa, né, vai ter de retorno. Eu conversei em junho com um produtor de café, e aí eu fui visitá-lo, e a colheita de café é toda mecanizada, né, em Minas. E nessa região, perguntei para ele, mas não existe mais aquele boia fria que colhe o café lá, puxando as ramas, né, e soltando com a peneira? Ele falou, pequenas propriedades ainda fazem isso, mas grandes propriedades resolveram otimizar utilizando máquinas colheitadeiras, porque o custo da mão de obra é muito maior, né? Contratar boia fria traz um custo muito mais alto, então eles optam pelo uso da mecanização. E aí tem outro problema social, né? As pessoas que vivem da colheita do café, né, agora perderam essa vaga de emprego, ou seja, é um problema social trazido pela opção de mecanizar. E a opção de mecanizar é para reduzir custos e otimizar o trabalho. Mas depois que você decide o que produzir, o quanto você vai produzir e de que maneira você vai produzir, você precisa escolher o produzir para quem. E sempre quando eu pergunto para o aluno para quem você vai produzir, o aluno responde para o consumidor final. E eu vou falar para vocês que a resposta ao para quem produzir é muito
mais minuciosa do que apenas para o consumidor final. Por quê, gente? Quando você toma a decisão de produzir, quando você, gestor, escolhe, decide produzir, você gera uma oferta muito grande de trabalho dentro da sua própria empresa. Então, as pessoas que estão diretamente ligadas à sua decisão produtiva, elas vão ser beneficiadas, né? Então, vamos imaginar uma empresa sucroenergética, você tem agrônomos, engenheiros agrônomos, engenheiros ambientais, engenheiros mecânicos, engenheiros elétricos, né? Engenheiros de seguro, proteção, vocês têm administradores, vocês têm gestores, contadores, advogados, se for uma empresa grande, psicólogos, assistentes sociais, né? Tem a medicina do trabalho, aí tem os químicos, tem os nutricionistas, tem os engenheiros químicos, tem o pessoal do apoio. Gente, quantas pessoas, né, ligadas à sua empresa, elas estão sendo beneficiadas diretamente com a decisão que vocês tiveram de produzir. Então, só aí, o para quem produzir já está ligado diretamente para essas pessoas que vão ter alguma fonte de renda a partir do momento que vocês decidirem produzir. E para vocês produzirem o etanol, a energia ou, né, o açúcar, vocês vão precisar de matéria-prima, que vai ser comprada de pessoas que vão produzir essa matéria-prima para vocês. E que tanto essas pessoas que vão produzir a matéria-prima, cana de açúcar, quanto vocês, vão precisar de máquinas e equipamentos que vão ser fabricados por outras empresas. E para fabricar essas máquinas e equipamentos, vão gerar empregos, vão gerar renda para uma série de pessoas. E aí sim, a partir do momento que vocês produzirem mais etanol, mais açúcar, mais energia, isso vai para o consumidor final, que vão ser beneficiados com o aumento da oferta desses produtos, porque o aumento de oferta de produtos no mercado faz com que o preço reduza. Então, eu estou dizendo para vocês que hoje eu estou jogando uma responsabilidade enorme no ombro de cada um de vocês. Eu estou dizendo a vocês, como gestores, a partir do momento que tomam uma decisão produtiva, vocês vão fazer com que essa decisão ela tenha impactos positivos, né, em uma rede de pessoas que é enorme, né? Começa pela sua empresa, passa pelas empresas que dependem da sua decisão produtiva e chega até o consumidor final que vai ser beneficiado com a sua decisão de produzir. Mas eu estou falando dos impactos positivos, né? Quais seriam os impactos negativos? Se no momento que vocês decidirem encerrar a produção, fechar a indústria, vocês vão demitir uma série de pessoas que dependiam de uma vaga de emprego oferecida pela sua empresa, vocês vão deixar de comprar matéria-prima de fazendas, de pessoas que estavam produzindo, esperando, né, vender o produto para vocês vão reduzir drasticamente a demanda por produtos de indústrias, de máquinas, equipamentos, implementos, e uma série de pessoas indiretamente, né, vão sofrer impactos negativos devido à sua decisão de encerrar a produção. E o consumidor final? O consumidor final também vai ser impactado negativamente, porque quando você deixa de produzir, você reduz a oferta dessa mercadoria, e quando você reduz a oferta dessa mercadoria, a demanda permanece, a tendência, o preço é subir. Aí esse consumidor vai pagar mais caro por um produto, porque você reduziu a oferta desse produto no mercado. E aí, gente, gostaria de ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso. Me escutando? Oi, Wellington, tá baixinho, não tô te ouvindo.
Melhorou agora ou não? Tá bem baixinho. Peraí, professor. E agora, melhorou? Melhorou. Então, professora, que nem esse caso que a senhora estava explicando aí, eu meio que vi a situação da Ford. Eu tô certo ou eu tô errado? Tá certo? A situação dela ter mudado, dela ter decidido não produzir mais no Brasil, mas nesse caso o mercado não foi, de certa forma, impactado, ou foi, porque ela continuou via importação daqui da Argentina, se eu não me engano, ou do Uruguai, não me recordo direito que lugar que ela manteve a fábrica, mas aqui perto. Nesse caso, não houve um aumento do preço do bem que ela comercializa, que é o carro, mas houve uma mudança no entorno da cadeia toda, desde as pessoas que compravam, quer dizer, compravam, que forneciam os produtos para ela produzir os carros, desde autopeças em geral. Eu não sei se eu fiz minha colocação perfeita ou não. Sim, não, tá bem claro, exatamente isso, né? Ela vai manter o fornecimento de produtos, das mercadorias, mas no momento em que ela deixou de produzir no Brasil, todas as pessoas que dependiam dessa decisão produtiva, né, que faziam parte dessa cadeia no seu entorno, elas foram impactadas, sim, negativamente, né? Então acho que eu entendi. Então tá certo, pessoal. Tá certo. Legal. Bom, eu falei que eu estava jogando uma responsabilidade muito grande nos ombros de vocês, porque a decisão produtiva, né, ela traz realmente esse dinamismo econômico. Hoje, quando a gente olha essa pandemia toda, mesmo assim, alguns setores da economia continuam produzindo com um dinamismo muito grande, né? E são esses setores que estão mantendo, né, vamos dizer assim, que estão sustentando, né, a questão econômica do país. Se a gente olhar aqui, Presidente Prudente é uma coisa pequena, 227 mil habitantes, né? Então é uma cidade considerada de pequena, médio porte. O que a gente percebe? A indústria de som automotivo, né, de opcionais para som automotivo, ela não parou. Esse período todo, ela se manteve, gente. Por quê? Porque no Brasil, em outras regiões, tá, as pessoas ficaram mais tempo em casa e começaram a buscar melhorias, né? Em alguns casos, os seus automóveis. Então, nós tivemos aí uma melhoria muito grande, as pessoas investindo em som automotivo, por incrível que pareça. As pessoas que ficaram em casa, que antigamente, né, no período antes da pandemia, o pai e a mãe ia trabalhar, o filho ia para a escola, né, a filha ia fazer inglês, né, e eles se encontravam em casa, né, ou na hora do almoço, ou à noite para jantar, e depois cada um assistia a televisão, ou olhava a internet e ia para o quarto dormir. Era uma rotina, assim, muito rápida e sem um contato muito grande. A partir do momento que a pandemia trouxe o isolamento, que fez com que essas pessoas ficassem em casa durante um tempo maior, começou-se a perceber que as casas, elas eram pequenas, né? O espaço era muito pequeno. Então, todo mundo em casa, né, no mesmo espaço e tentando cada um ter a sua aula remota, seu trabalho remoto, as famílias começaram a sentir que o seu espaço era pequeno. Então, nós tivemos aí um dinamismo muito grande da construção civil, reformas de casa, muita gente fazendo reforma para aumentar um quarto, ou uma escada que estava um pouquinho, né, descascada ou fora de eixo, que nunca incomodou, porque as pessoas passavam rapidamente por aquele local. A partir do momento que as pessoas passaram a ficar em suas casas, essas coisas, esses detalhes pequenos começaram a incomodar. É um piso solto, é um reboco descascado, é uma pintura velha, que de repente as pessoas passando mais tempo dentro de casa começaram a ficar muito incomodadas com esses detalhes, e a indústria da construção civil não parou durante todo esse período da pandemia, gente.
Se alguém aí nesse intervalo precisou de um encanador, né, de um azulejista, de um eletricista, deve ter sofrido bastante, porque esse pessoal não parou de trabalhar. Então, alguns itens, né, que mesmo no período pandêmico, eles dinamizaram a economia, e claro, né, gerando emprego, gerando renda e mantendo essa rotatividade. A prova disso, né, é que o nosso PIB subiu, mesmo a gente passando por um período em pandemia. Então, nós tivemos algumas áreas, né, do setor econômico que continuam produzindo, principalmente o agronegócio, né? Mas o agronegócio a gente pode conversar numa outra hora sobre isso. Então, a decisão de produzir dentro de uma empresa, ela é muito importante, tá? E são vocês que vão tomar decisões sobre isso. Então, só para refletir, gente, se as pessoas estão sempre buscando algo para consumir, e a nossa área, né, o gestor, ele precisa estar atento ao mercado para entender o que deve ser produzido, qual o nicho de mercado que está aí, eu pergunto para vocês, vocês produziriam isso? Professora, Oi. eu não sei se muitos sabem o que é isso, mas eu produziria, até porque a gente quase não acha mais para comprar. Legal, você sabe o que é isso, Cris? Eu sei. Maravilha, então você produziria porque você acredita que tem um nicho de mercado interessado nesse produto. Sim. Muito bom. Somente as mães que assim se preocupam com os filhos. Alguém mais sabe o que é isso? A menina disse que não sabe. Também sei não. O Wellington também não. Eu não sei se a Cris realmente conseguiu visualizar qual que produto é esse, mas eu vou mostrar. A partir do momento que eu mostrar, muita gente vai querer comprar, viu, Cris? Olha só. É o que você estava imaginando? Olha que não, parece outra coisa. Eu não sei se a senhora se lembra, mas a minha mãe usou muito essa outra coisa em mim. É aquele chamado pente fino, é isso? É um que arrancava o couro da cabeça da gente. E tirava os piolhos. Atirava até a lêndia, né? Hoje em dia, hoje não é muito difícil conseguir achar esse produto. Isso, hoje eles têm aquele sabonetinho, shampoozinho que diz que tira, mas vou falar para você, né? Não tem a mesma eficácia, viu? Não, não. Eu tenho sobrinhas em idade pré-escolar e brincam com outras crianças e a gente, olha, a gente procurou muito. Eu achei em São Paulo, lá na 25 de março. Aí eu também trouxe uma pancada, né? Porque é sobrinhada que não acaba mais. Ah, então tem que ter um estoque, tá? Mas é muito parecido mesmo, mas nesse caso aqui, ele é um segurador de cebola para poder fatiar, né? Sem precisar segurar na cebola. E eu estou mostrando isso para vocês só para provar que tem um mercado enorme aí para você encontrar um nicho específico para vários produtos, né? Então, a gente vai trabalhar a gestão da produção, mas eu queria antes falar para vocês sobre a questão do produzir, né? O que produzir, como encontrar esse mercado, porque é a partir daí que a gente vai desenvolvendo, né, outros temas. Olha só, bem prático, né? Ou a melancia quadrada, que muita gente, né, pensa, nossa, né, como se faz uma melancia quadrada? Essa melancia quadrada, ela períodos em períodos, eles colocam a melancia em uma forma diferente, né, e essa forma
ela vai aumentando à medida que a melancia vai se expandindo, para chegar a esse formato. Dizem, né, que isso foi criado para facilitar o estoque e o transporte da melancia. E algumas donas de casa acharam adequado porque quando você parte a melancia ao meio, né, e ela está arredondada, ela fica balançando. E quando você parte a melancia quadrada ao meio, ela fica, né, certinha na geladeira. Ô, professora, Oi. mas a senhora já viu essa melancia quadrada? Eu ainda não vi no mercado. Aqui em Prudente eu vi 1 ou 2 vezes só no supermercado. Mas assim, é a melancia normal, tá? Não muda nada no sabor nem nada, ela só muda o formato. Sim. E eu já cheguei a ver na época do Dia dos Namorados, cestas de café da manhã com melão, aquele melão amarelinho em formato de coração, que é o mesmo procedimento. Pega o fruto bem pequenininho, vai colocando em formas, à medida que ele vai crescendo, eles aumentam a forma, mas para ele ficar no formato. No caso, né, do melão era um coração. Super caro, tá? Deixar bem super caro. Você comprava uns 4 melãozinho amarelo com o preço que você ia pagar no melão em formato de coração. Mas é aquilo que eu falei para vocês, né? É uma questão de mercado, é uma questão de nicho, né? Pessoas que estão dispostas a pagar mais por um produto que é diferenciado. E outros produtos que a gente sabe que o pessoal usa bastante, né? Outro dia eu estava olhando as Olimpíadas em Tóquio e parece que lá está um calor horrível. As pessoas andam com pequenos ventiladores portáteis para mitigar o calor, né? Não sei se realmente funciona, mas eles usam. Mas o que eu estou mostrando para vocês, né? São produtos que eu garanto que a boa parte de vocês não compraria. Mas a gente precisa imaginar que ele está no mercado, indústrias estão produzindo, então potencialmente eles têm um nicho específico, um segmento de mercado que aceita consumir esse tipo de produto. A Milena colocando aqui que ela fala que a questão da melancia, ela relaciona uma preguiça do ser humano, quando ela encontra frutas descascadas em embalagens plásticas. Milena, é um segmento de mercado. Quando você fala de frutas descascadas, ou eu tenho encontrado muito a cabotiá, né, já descascada em pedaços, ou o cheiro verde já picado, né? Você pensa, nossa, né? É tão simples fazer isso em casa, mas existe um segmento de mercado que é aquela dona de casa que trabalha, que ela chega assim, tem que fazer tudo muito rápido, e que às vezes comprar, né, a cabotiá ou a moranga já picada, ou o cheiro verde já picadinho, facilita bastante. Só que é aquilo, né? Ela aceita pagar mais caro para ter essa praticidade. Oi, Cris, pode falar. Olha, a cabotiã, eu amo comprar ela descascada, porque falar que é fácil descascar aquela bexiga, né? Não. E eu amo a abóbora cabotiã, só que para descascar ela dá trabalho. Então, quando eu acho descascada, eu já aproveito e compro. Agora, o restante, para mim, é normal. Paga mais caro, né, Cris, pela cabotiã descascada. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Paga um pouco mais caro, sim. Mas, assim, para mim, é que eu aprendi outras formas de descascá-la, né? Mas descascar ela sem o processo de amolecimento da casca é quase que inviável. A não ser que você tenha uma maquininha para fazer, alguma coisa assim. Igual tem na feira, né? Você vê os caras descascando na feira lá, eles fazem como uma espécie de maquininha. Mas fazer em casa na faca é sofrido. A Milena e o José Lucas falando da praticidade, né, que são coisas práticas, né, e Cris, você não está errada não, realmente dá um trabalho enorme descascar aquilo. E o Stefano falando que
Ele ouviu falar que as frutas descascadas e cortadas são feitas com frutas com cascas feias, em bom estado, que o consumidor não compraria se estivesse com a casca feia. Pode até ser, Stefano, pode até ser uma forma de você vender a mercadoria, né, que está em bom estado, mas só não está muito bonita, e as pessoas não fica no prejuízo, né? As pessoas acabam comprando. Aqui o fruto tá bom, mas se ele visse a casca, não compraria. Tem muito disso, né? Então, são situações de mercado, gente. Tem nichos específicos de mercado, pessoas que vão buscar justamente essa questão da praticidade. Tem umas que pegam só, no caso da Cris, né? Só a cabotiá, mas tem gente que já passa no mercado, já pega o repolho picadinho, já pega a cenoura cortada, descascada, né? Então é um nicho específico. Encontrar esse nicho é o papel do gestor, tá? Uma outra situação, né? Produtos que você acha na internet, que acha bonitinho, né? Que eu vou falar para vocês, eu não sei se isso realmente, né? Eu fico imaginando como é que você consegue colocar isso numa criança e dar banho e ela ficar quieta, né? Aqui na foto tá tranquilo, mas eu não sei, né? Mas é um tipo de produto que encontra, né, pessoas interessadas em comprar, dar de presente, né, utilizar. Quem come muito açaí com banana fatiada, que é um fatiador de banana. R$ 1,99, tá, gente? Naquelas lojinhas, né, de diversidades, tá? E a gente imagina, né? Se tem um produto, se está sendo colocado à venda, é porque ele tem, né, um mercado, ele tem um consumidor disposto a pagar por isso. E aqui, voltando às nossas aulas presenciais, né? Nada melhor do que um desses objetos que facilita colocar o copo na beirada daquela carteira enorme que a gente tem na FATEC. Eu também quero, Cris, eu acho muito legal, isso aqui é uma ideia fantástica, né? Cabe certinho um copo. Então, gente, depois de tudo isso, falar para vocês que a gestão da produção acaba sendo o núcleo de toda a atividade empresarial, ou seja, a própria finalidade da existência de cada negócio. Gestão da produção envolve um todo, né? Quando a gente fala gestão da produção, o pessoal acha que está só dentro da linha de montagem. E eu quero provar para vocês que a gestão da produção está ligada com o setor de compra de materiais, gestão de produção está ligada ao setor de projetos, gestão da produção está ligada ao setor de marketing, e a gente vai ver que marketing tem um marketing que vai desenvolver um produto, que vai criar um produto, que vai gerar valor no produto, e tem um marketing que é aquele que vai mostrar para o consumidor que ele precisa desse produto. Então, tem um marketing da criação do produto e tem um marketing que é direcionado para o mercado consumidor, para um segmento de mercado em si. Tá? Então, a gente vai ter que analisar tudo isso com calma e verificar, olha, a gestão da produção está ligada à área de TI, está ligada à tomada de decisões, está ligada ao planejamento estratégico, né? Estou vendendo meu peixe para vocês, gente. Tá? Porque geralmente o pessoal fala, não, as disciplinas são estanques. Elas não são estanques, gente, elas fazem parte de um todo. E se a gente conseguir juntar cada uma das disciplinas que vocês tiveram e que ainda vão ter e dar uma sequência lógica do porquê elas estão nesse módulo específico para ajudar no desenvolvimento de vocês enquanto profissionais, isso é tudo de bom. Se eu conseguir fazer isso, se nós, professores, conseguirmos fazer isso, vai ser fantástico, tá? Então, eu ia perguntar para vocês, antes de mais nada, empatia, gente. Qual o objetivo da empresa? A Cris falou, gerar lucro. Quem mais quer arriscar?
Larissa, vender produto ou serviço? Bom. Mais alguém? Stefano, entregar valor visível para o mercado. Bom. Estamos aumentando as possibilidades. Eu participava de muitas reuniões com o Sebrae. E é uma coisa bem legal, porque o Sebrae, ele fazia umas reuniões com os empresários, né, de Prudente e região, e começava, assim, a reunião com eles, e eles perguntavam, né, o que o empresário quer? E deixava essa pergunta no ar. Aí, timidamente, o empresário levantava a mão e falava assim, eu quero com a minha empresa aqui, Presidente Prudente, eu quero... O Danilo escreveu alguma coisa aqui. Dentro da nossa matéria, gestão da produção, diria vender um produto ou serviço de forma eficaz, com aproveitamento dos recursos que tem à disposição, sem desperdícios, de modo que gere lucro. Fantástico, Danilo, um bom discurso, muito bom, tá? A gente vai trabalhar todas essas informações da Cris, da Larissa, do Stefano, do Danilo, e a gente vai trabalhar bem essa questão. Mas deixa eu só complementar aqui. Quando a gente perguntava pro empresário o que ele queria, né, o que a empresa queria, ele falava assim, eu quero trazer mais empregos para Presidente Prudente região, quero melhorar a vida da população. Aí um outro empresário falava assim, eu quero trazer mais tecnologia, eu quero trazer mais desenvolvimento, né? Isso é muito legal, gente. Mas a gente sabe que a empresa, no final de todo o seu processo, ele quer lucro. Porque a empresa precisa de lucro para poder continuar produzindo, para poder continuar investindo. E a gente usando, né, tudo que vocês escreveram aqui, a empresa, ela precisa entregar um produto ou serviço, e esse produto ou serviço, para ele ser aceito pelo mercado, ele tem que agregar um valor. A pessoa que consumir esse produto tem que ficar satisfeita, né? E tem que querer consumir de novo e tem que levar pessoas a consumir mais esse produto. Mas ele precisa produzir de forma eficaz. Produzir de forma eficaz significa que ele tem que evitar desperdícios. Evitando desperdícios, ele consegue ampliar a sua margem de lucro. Então, tem uma série de coisas, né, que envolvem a questão do objetivo da empresa. Mas toda empresa nasce para produzir algo que seja capaz de satisfazer uma necessidade da sociedade, do mercado ou do consumidor. Então, vocês viram? Pega um pouquinho de tudo que vocês disseram aí. Tudo que nós vimos em termos de produtos específicos que as pessoas podem querer, podem necessitar, e a gente trabalha com uma palavrinha chamada necessidade. E a necessidade, gente, ela é subjetiva. A gente parte do princípio de que a necessidade é subjetiva. Porque cada consumidor, ele enxerga a sua necessidade de um modo e ela tem as suas prioridades, né? Então, dar um exemplo para vocês, toda mercadoria, ela tem uma utilidade. Falem para mim a primeira coisa que vocês estão enxergando aí, fora a tela do computador, né? Alguma coisa que vocês olhem e falam, é um objeto. Por exemplo, a primeira coisa que eu olhei aqui foi uma caneca. Alguém mais viu algum objeto específico aí?
A Larissa, o celular. O Danilo, copo de tereré. O Ronaldo, uma caneta. A Elisama viu um vaso de plantas. Cada um dos itens que vocês apontaram para mim, eles têm uma utilidade. A utilidade é oriunda de um valor de uso. A Milena viu uma garrafinha de água. Então, ó, quando eu vi a minha caneca, a caneca tem uma utilidade, tem um valor de uso dado a ela. Ou seja, eu posso tomar um chá, eu posso tomar um café, eu posso beber uma água, porque é essa a função da caneca, né? Ela é um objeto em que você pode colocar, né, produtos líquidos, né, quentes ou frios, e você vai poder sorver esses produtos, tá? Então, ele tem uma utilidade, um valor de uso. A Larissa viu um celular. O celular também tem a sua utilidade. Manda mensagem, recebe mensagem, né? Agora pode gravar, vocês podem assistir a aula pelo Teams com o celular, né? O Danilo falou que está vendo um copo de tererê, então também tem sua utilidade, tem o seu valor de uso. O Ronaldo está aí e viu uma caneta. Então, a caneta, ela tem um valor de uso, né? A caneta, ela serve para você escrever, para você anotar. Algumas meninas usam a caneta para prender o cabelo comprido, né? Fazer um coque enorme, a caneta serve para isso também. Mas tem um valor de uso. A Elisama viu um vaso de plantas. O vaso, ele tem uma utilidade. O vaso tem uma planta, então ela pode servir como adereço, como decoração, né? A Milena viu uma garrafinha de água, também tem o seu valor de uso. Aí eu pergunto, algum de vocês aí, nesse exato momento, tem a necessidade de uma caneta, de uma caneca, de um vaso de planta ou de uma garrafinha de água? Eu acabei de listar o valor de uso ou a utilidade de cada uma delas. Mas quando eu pergunto se um de vocês está necessitando ou está disposto a comprar um desses produtos, eu estou vendo que ninguém se manifesta. Por mais que essas mercadorias que foram listadas e que tenham uma utilidade, nesse exato momento vocês não sentem a necessidade de consumir esses produtos. Então, olha como o gestor precisa enxergar o mercado. Ele precisa enxergar o mercado como pessoas ávidas a consumir um produto, só que esse produto não basta ter utilidade. Esse produto tem que ser necessário. O consumidor precisa sentir que precisa desse produto. E é esse produto que você vai precisar produzir para atender e para satisfazer esse mercado. E entender o que o mercado quer, gente, é tão complexo. Porque você mexe com pessoas, e pessoas são diferentes uma das outras, pessoas têm necessidades diferentes, têm prioridades diferentes, porque pessoas passam por situações diferentes no dia a dia. Então, a necessidade, no fundo, a necessidade ela é subjetiva. E entender essa subjetividade não é fácil, é complexo e exige de você, né, um estudo aprofundado de todas as variáveis antes de tomar uma decisão produtiva. Mas vou falar para vocês, é super interessante trabalhar com isso. Entender as nuances, tentar prever, né, o que vai acontecer, isso é muito interessante e faz parte do trabalho de vocês, tá? Faz parte essa análise de mercado, essa busca pela tendência, entender esse mercado que está por aí. Isso é muito legal. Bom, então,
do que a sociedade, o mercado e o consumidor precisa. Isso faz parte, né, do dia a dia de vocês, dessa análise. Eu preciso saber o que a sociedade precisa, o que o mercado precisa, o consumidor precisa, e para isso eu preciso entender uma série de itens, né, que faz parte do nosso contexto, do nosso dia a dia, e que muda, né, a todo momento, porque a gente sofre influências internas e externas para a gente chegar a essa conclusão. Então eu queria só trabalhar com vocês, e eu vou precisar de uma abstração de vocês, né? Vamos supor que vocês vão até a feira agora, né? Tem uma feira, um mercado aberto, e vocês vão buscar uma fruta. Vocês precisam trazer uma fruta para casa. A pergunta é: qual a fruta que você compraria? Porque para você aquela fruta não pode ficar fora da mesa do brasileiro. Vamos ver se eu acerto o que vocês vão falar para mim. Karina banana, Elisana banana, Cristiane mamão. Danilo, banana e maçã, ele come todo dia, muito bom. Banana é bom para aliviar cãibra, tem muito potássio. E a maçã é ótima para vitamina C. E ajuda na circulação sanguínea, porque tem a casca vermelha, né? Que é igual à uva. Só mamão, banana, maçã. Então vamos lá, vamos ver se eu acertei. Banana, laranja, a maçã, o abacaxi, um morango, um abacate, a melancia. Não coloquei mamão, Cristiane. Vou ter que inserir o mamão da próxima vez que eu fizer essa lista. Né? Mas banana, maçã, né? Laranja, geralmente é o que o brasileiro busca muito, né? Quando ele pensa em frutas para casa. Agora, perguntar para vocês, fazer uma análise de mercado. Vocês acham que o consumidor brasileiro, em relação a frutas, ele consegue viver sem uma pitaia? Sim. Sim. Tá. Sem uma physalis? Nem sei o que é isso, acho que sim. Bom, Karina, parte do princípio que se você não sabe o que é, porque você não consumiu até hoje. E se você está vivo até hoje sem consumir, então não tem problema, né? Sim. Physalis é aquela que usam em bolos? Eu vou mostrar para vocês a foto. Muitos de vocês devem até saber o que é, mas não sabem pelo nome, não conhecem pelo nome. E tem a quino, ou kiwano, né, de origem africana. Eu coloquei aí 3 frutas, né, que são de diferentes locais. Aspas, conhece, né, mas que, de alguma maneira, né, no geral, a gente consegue viver sem. Mas, em algumas circunstâncias, as pessoas exigem, né, que haja esse tipo de fruta na mesa. Por exemplo, a pitaia, ela é muito utilizada em decoração, né? O pessoal costuma fazer festa, colocar uma mesa de frutas e usar a pitaia. A pitaia já foi um produto muito caro. Hoje ela está mais em conta, porque hoje a gente tem produção nacional, né, da pitaia. E não sei se eu falei para vocês, a gente na FATEC tem um programa Pioneiros, né, um projeto Pioneiros, onde nós usamos o espaço que a gente tem lá da horta, da plasticultura, para plantar. São experimentos que os alunos fazem. E esse ano a gente conseguiu colher as primeiras pitaias. Nós plantamos as pitaias cor-de-rosa, né? Muito legal, gente. Professora,
Oi. E a pitaia, o pé de pitaia parece um cacto, né? Isso é um cacto. Lá na chácara dos meus pais, a gente tem bastante pé, e a gente já colheu também algumas. É lindo, não é? É muito bonito quando ele chega ao ponto de colheita. Ele é muito gostoso também. É gostoso. É gostoso. Mas dá para ficar sem, né? Não é uma fruta que você fala, nossa, tem que comer, né? Não, lá na chácara a gente tem essa que tem a polpa branca, cheia de É. pintinha. Essa roxa eu já consumi, mas eu não achei ela ainda para plantar. Ah, sim. Mas é uma fruta muito bonita, eu vou falar para vocês. É que vocês são jovens, tá? Eu sou algumas primaveras mais velha que vocês, mas a pitaia, quando chegou aqui em Presidente Prudente, na metade da década de 90, mais ou menos, ela chegou muito cara, era R$ 9 cada pitaia, era caríssima, né? E ela chegou a ser assim, um termômetro social. As pessoas iam na festa e falavam assim, nossa, a festa foi fantástica, tinha pitaia na mesa. Ou falava, gente, que jantar, né? Chinfrim, não tinha nem pitaia, né? Então, hoje a pitaia é algo mais comum, a gente encontra, né? O preço também está um pouquinho menos salgado, mas as pessoas já conhecem, né? Mas quando ela chegou aqui na década de 90, ela era caríssima. A Physalis, quem falou é o Danilo que falou, realmente a Physalis é essa frutinha aqui que o pessoal coloca para enfeitar bolo, enfeitar os copinhos de chocolate, porque ela é muito bonita mesmo. Né? Tanto a pitaia quanto a Physalis, elas têm um alto teor de vitamina C. Né? E eu já vi mães, né, no buffet, ameaçando não fechar o contrato se o buffet não garantisse que teria pitaia, Physalis, desculpa, na festa de aniversário da filha. E aqui o ano, ou quino africana, gente. E essa, eu vou ser sincera, essa eu ainda não provei. Algum de vocês conhecem essa kiwano africana? Eu já vi lá nesses mercados grandes, assim, mas não é barato esse negócio, não. É caro, né? É caro, mas também não provei, não. Mas agora, curiosidade aberta, assim, fiquei curiosa. Então, eu também nunca provei. Eu vi uma vez no Mercadão em São Paulo, mas estava muito caro, assim, eu não acabei não comprando, né? Mas é só para dar um exemplo para vocês. A kiwano, ela tem estudos que comprovam que ela reduz drasticamente o colesterol e controla a diabetes. Então, tem muita gente que no Mercadão, eles compram, assim, por encomenda, eles encomendam para que eles tragam a kiwano, mas são pessoas específicas. Então, ela vem em pequena quantidade e por isso ela é mais cara, né? Ela é bem mais cara. E a questão de mercado, né? Olha a pitaia e a Physalis, como são bonitas, né? Elas agradam ao olhar, né? E olha que o ano, ela é estranha, né? Ela é uma fruta assim que quando você olha, você não fala que ela vai servir para decoração ou algo assim. Então, é a questão de mercado, né? O mercado, apesar da que o ano ter muito mais propriedades, né, benéficas, nós temos aí a aceitação melhor da pitaia e da Physalis, que é uma questão de mercado. E eu sempre falo para os alunos que eu não minto nunca, eu só carrego um pouquinho nas tintas de vez em quando, né? Mas eu trouxe para vocês. Se eu falasse, vocês não iam acreditar, né? Mas nós temos no Egito uma franquia da KFC, que é aquele frango frito na panela de pressão, né? E o Egito recebe turistas, tem shopping, tem aeroportos, tudo isso. Então, ela tem essa franquia. E na faixa de Gaza não tem. Para você atravessar, né, o deserto para chegar à faixa de Gaza, você precisa de autorização do exército, né? Ou seja, é muito difícil. Então, o jovem da faixa de Gaza, ele contrata um delivery informal, que é esse senhor aqui, que ele tem um túnel que ele atravessa esse túnel da faixa de Gaza ao Egito, são 2 horas de caminhada, para ele poder pegar e comprar um balde do frango frito e levar para a faixa de Gaza.
Dando exemplo para vocês que quando a necessidade do consumidor ela chega, né, ao extremo, ele aceita correr um risco muito grande para ter esse produto. E aí quem trabalhar ligado ao marketing vai precisar entender muito bem esse funcionamento de mercado. Alguém que aceita pagar mais caro e muito caro por um produto que não tem disponível, né, na localidade, e alguém que aceita correr um risco muito grande, né, para poder buscar esse produto. Então, a gente analisa o mercado de diversas formas, né? Eu trouxe aqui um filme chamado Delírios de Consumo de Beck Bloom, que vocês devem conhecer. É uma história, é uma comédia, né, onde uma pessoa tem 9 cartões de crédito e aí ela acaba, né, usando todos esses cartões, explodindo, né, todos esses cartões, simplesmente porque ela não consegue ficar sem consumir. Ela se sente muito bem comprando e ela vai comprando desordenadamente tudo que ela encontra pela frente, né? Existe esse tipo de consumidor? Existe, né? Existe. E nós temos também a visão do que seria o ponto de vista da empresa. Vocês, futuros gestores, estarão nessa situação aqui, ó, na situação da empresa. Eu não sei se vocês conhecem esse filme, ele é baseado em fatos reais, o filme Decisões Extremas, é um drama, e ele mostra um pai que tem 2 crianças com uma doença chamada POMP, e essa doença é uma doença degenerativa que a criança, ela passa a desenvolver os sintomas com 1 ano e pouquinho, e os órgãos, né, vão crescendo, essa criança perde a movimentação, e 8 ou 9 anos depois ela vai a óbito, porque o organismo não suporta mais as mudanças, né? E o filme mostra a luta desse pai para conseguir que uma empresa farmacêutica custeie a pesquisa de um medicamento que estava sendo desenvolvido numa universidade para combater essa doença. E eu gostaria que vocês assistissem esse filme, porque ele é muito legal, mas resumindo, né? Por que a indústria farmacêutica não tinha interesse na época em desenvolver esse medicamento, gente? Porque o percentual da população que vem a sofrer dessa doença é muito pequeno. E o custo para produzir esse medicamento é muito alto. Então, o que vocês falaram, a empresa quer lucro, né? Os laboratórios farmacêuticos diziam que não teriam lucro nenhum, porque o número de pessoas para consumir esse medicamento é muito pequeno. E eles teriam que cobrar muito caro. É diferente, gente, de um medicamento para resfriado, né, que todo mundo fica resfriado e compra em uma quantidade enorme, e aí o laboratório tem, e todo ano surge uma gripe nova, né, e aí o laboratório sempre tem para quem vendeu o produto. Então a lucratividade do laboratório é muito grande. Mas uma doença, pra vocês terem uma ideia, quando esse filme surgiu, no Brasil, com 200 milhões de habitantes, tinha só 3 pessoas com essa doença. Então, o laboratório dizia, não, é pouquíssimas pessoas, não vai compensar. E esse pesquisador, ele só consegue convencer uma indústria farmacêutica a pesquisar e produzir um medicamento quando ele faz um cálculo e diz que o medicamento que ele estava estudando não vai curar a doença, vai só retardar o processo. Então, segundo os estudos dele, uma criança com 1 ano que começasse a tomar esse medicamento faria efeito até os 40 anos de idade. Depois dos 40 anos de idade, o efeito do remédio deixaria de existir e essa pessoa, então, já adulta, ela viria a óbito porque o organismo, né, não iria mais reagir à doença. Então, que cálculo que o laboratório fez? Cada uma das pessoas com essa doença seria um consumidor voraz desse medicamento por pelo menos 40 anos.
e aí eles aceitaram produzir esse medicamento. A pergunta que eu deixo para vocês é: isso é certo? A indústria foi assertiva nessa decisão? Vocês precisam analisar do ponto de vista de mercado e da empresa. Oi? O lado lógico foi, né? Se você analisar, né? O lado de mercado. Mas aí, como a nossa sociedade funciona, o nosso mecanismo, que não é só a lógica animal, a gente é um ser com sentimentos, analisando por esse lado, foi errado, né? Mas aí fica um questionamento, né? Fica, é uma situação que a gente tem que pensar bastante. Cris, você ia falar alguma coisa? Sim, eu ia entrar nesse mesmo contexto. Eu sou consumidora de um produto, de um medicamento que é muito caro. O princípio ativo dele hoje é fabricado no Brasil, mas até pouco tempo atrás era importado. E a gente consome esse medicamento e a durabilidade, não é durabilidade, na verdade, é o tempo máximo, assim, pesquisado, é que esse medicamento, ele sustenta o nosso transplante num prazo de até 10 anos só. E a gente não pode ficar sem ele de jeito nenhum. Então, você passa a ser uma consumidora voraz por esse período, na certeza que durante esse período você vai consumir esse produto. Exatamente. Uhum. Aí entra essa questão, né? Para a empresa é algo bom? Sim. Para mim é algo bom? Do ponto de vista de que isso melhora a minha qualidade de vida, também é bom, né? Mas pensando pelo lado, assim, é muito pouco tempo. Se a gente pensar que 10 anos é muito pouco tempo. Mas 10 anos que você tem uma qualidade de vida diferenciada do que você tinha antes, ou que você possa ter depois. Ou 10 anos para que se ache um novo medicamento que seja tão eficaz quanto. Exatamente. Uhum. A Larissa colocou aqui do ponto de vista da empresa sim, do ponto de vista humano não, e o Danilo fez uma comparação, ele falou que acredita que deve se assemelhar ao caso da Valentina, né, que necessita de um remédio de alto custo e que é uma doença que ela é rara, né, então as pessoas que necessitam desse medicamento realmente, né, devido a falta da que a gente chama de economia de escala, as empresas acabam cobrando muito caro pelo medicamento, né? Então, quanto maior a quantidade produzida, maior a quantidade de consumidores, a empresa consegue ratear, né, os custos e aí ele fica mais acessível. Mas quando ele é um número restrito, né, o custo desse medicamento fica muito alto, né, muito caro. Então, a gente trabalha com essas questões. Vocês vão ter que se enfrentar isso muitas vezes na empresa, né? Eu preciso produzir, eu tenho condições de produzir, mas é viável? Gente, a empresa precisa de lucro para sobreviver, né? Então, ela tem que tomar uma decisão, o que é mais viável. Ela precisa manter a empresa? Porque se ela falir também, né, tantas pessoas que dependem, né, dessa empresa estar funcionando. Então, são questões éticas, são questões morais, que vocês aprenderam, né, em sociologia, ou sociedade e tecnologia, a questão de ética, moral, né, dentro da sociedade. E são situações que ocorrem e que vão ocorrer sempre, gente, né? No caso aqui dessa doença, isso foi em 2009 que eles descobriram isso, ou seja, as pessoas que estão tomando esse medicamento, que vão tomar durante 40 anos, né, potencialmente, qual que é a esperança delas? Que durante esses 40 anos, novas pesquisas surjam a ponto de trazer a cura, e não simplesmente, né, retardar o processo, mas que venha a cura. Então, é uma esperança que isso possa ocorrer, né? E os estudos e o desenvolvimento desses estudos, ele continua,
né? E as empresas trabalham com isso. Agora, é a mesma coisa quando você vê lá um medicamento, né, que surge no mercado. O laboratório ele tem 5 anos para só ele fabricar esse produto. Depois de 5 anos, aí a fórmula é aberta e surgem os genéricos, né? Então, por quê? Porque a empresa precisa repor, né, ter um retorno do investimento que ela fez durante esse período todo para desenvolver esse medicamento. Pessoal, eu acho que eu estou falando demais, talvez vocês já estejam cansados, mas é que eu sou assim, tá? Eu começo a falar e aí eu não paro de falar, né? Eu me empolgo, eu me animo, aí se vocês querem interromper, estejam à vontade, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou deixar, então, o restante da aula para a gente trabalhar a semana que vem. O Ronaldo acrescentou aqui que é um negócio extremamente rentável, é vacina em tempos de pandemia. Aí tem uma outra dúvida, né? Um outro questionamento que eu deixo para vocês também pensarem. Na época do H1N1, a gente tinha o Tamiflu, que era um medicamento que combatia, né, o H1N1, que foi largamente utilizado, até sumiu do mercado durante um período, mas aí as indústrias farmacêuticas começaram a trabalhar e produzir em grande quantidade, e nós não tivemos, né, um surto, né, de H1N1 tão grave como nós estamos tendo agora, tá? E uma outra questão que fica, né, tá todo mundo correndo atrás da vacina, mas eu não ouço falar de laboratórios que estejam buscando um medicamento, né? Que muitas vezes, talvez o medicamento para, né, o Covid-19 também possa ser tão eficaz quanto o Tamiflu foi para o H1N1. Talvez a gente precise alterar, mudar um pouco o foco das pesquisas, né? Que a vacina traz muito dinheiro, é prova contundente. A gente está vendo hoje que, né, a busca pela vacina é justamente para aumentar a questão do faturamento. E aí a gente vê muita questão de corrupção, desvios, né? Mas talvez o medicamento fosse algo também rentável, né? Mas a gente deixa para discutir isso numa próxima aula, gente. Estou vendo que está todo mundo muito quietinho, talvez vocês sejam cansados, né? Então, vamos para a semana que vem, retornando à aula presencial, não esquecendo que ela é, nesse primeiro período de transição, ela é facultativa para os alunos, né? Mas nós, professores, estaremos lá. Então, qualquer coisa, estaremos lá à disposição, ok? Gente, foi um prazer trabalhar com vocês hoje. Falei bastante, mas eu gostei da participação de vocês. Vocês estão de parabéns. Bom final de semana, então, gente. Até a semana que vem.